Em 2024, durante o encontro entre Putin e Xi Jinping, o presidente chinês classificou a amizade entre Rússia e China como inviolável. Isso poderia ser considerado apenas mais um discurso comum entre chefes de Estado, se não fosse o cenário atual, em que ambos os países parecem cada vez mais próximos geopoliticamente. A Rússia e a China compartilham uma relação histórica complexa e diversificada, moldada por séculos de interação, interesses estratégicos comuns e dinâmicas de poder. Atualmente, a parceria sino-russa adquiriu uma relevância ainda mais especial no contexto do isolamento crescente da Rússia no cenário global, impulsionado sobretudo por sanções dos países ocidentais após a invasão russa da Ucrânia. Nesse cenário cada vez mais complexo, a China, como uma potência econômica e militar em ascensão, tem desempenhado um papel crucial na sustentação da economia russa e na relativa proteção da sua posição geopolítica. E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E vamos para mais um vídeo. As interações entre a Rússia e a China remontam ao século XVII, quando os dois impérios compartilhavam uma longa fronteira na Ásia. O Tratado de Nerchinsk, assinado em 1689, foi o primeiro acordo formal entre os dois países, estabelecendo limites territoriais e garantindo uma coexistência pacífica. O interessante é que esse acordo não foi apenas o primeiro entre a China e a Rússia, mas também foi o primeiro acordo assinado pelo Império do Meio em que ele negociava em plano de igualdade com outro país, porque tradicionalmente os chineses não reconheciam a existência de nada que não fosse um reino vassalo. Durante o século XIX, no entanto, as relações se tornaram mais tensas, com a Rússia expandindo seu território ao Extremo Oriente às custas das áreas controladas pela dinastia Qin. A cooperação inicial estabeleceu um precedente para a colaboração estratégica em situações de interesse mútuo, embora o século XIX fosse ficar conhecido como o século da humilhação chinesa, um dos períodos mais difíceis da história da China. Com a Revolução de 1917 e a fundação da União Soviética, as relações sino-russas passaram por uma transformação. Após a vitória dos comunistas na Guerra Civil Chinesa em 1949, liderada por Mao Zedong, a China e a União Soviética tornaram-se aliados próximos. No entanto, a aliança foi abalada durante a década de 1960 devido a divergências ideológicas e estratégicas. A rivalidade sino-soviética culminou em confrontos militares ao longo da fronteira comum em 1969, marcando uma ruptura na relação. Nos anos seguintes, tanto a União Soviética quanto a China buscaram equilibrar suas políticas externas, com a China se aproximando dos Estados Unidos como um contrapeso à influência de Moscou. Com o colapso da União Soviética em 1991, a relação entre China e Rússia passou por uma reconfiguração. A Rússia, em busca de aliados e mercados, após a transição caótica para o capitalismo, viu na China um parceiro promissor. Por outro lado, a China enxergou na Rússia uma fonte confiável de energia e tecnologia militar. A chegada do século XXI marcou o início de uma nova fase de cooperação. Os dois países assinaram o Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação em 2001, estabelecendo as bases para uma parceria estratégica. Desde então, a China tornou-se um dos principais compradores de petróleo e gás russo, enquanto Moscou exporta armas e tecnologia militar para Pequim. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 resultou em sanções econômicas severas impostas pelos países ocidentais. Essas medidas incluíram o congelamento de ativos russos no exterior, a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT e restrições à exportação de tecnologia. Esse isolamento forçou Moscou a buscar alternativas econômicas e diplomáticas, encontrando na China um aliado cada vez mais crucial. A China tem ajudado a Rússia a contornar as sanções ocidentais de várias maneiras. Em primeiro lugar, mantendo o comércio de energia. A China aumentou significativamente suas importações de petróleo, gás e carvão russos, fornecendo à Rússia uma fonte vital de receitas. Os dois países também têm trabalhado para substituir o dólar americano em transações comerciais, utilizando o yuan chinês e o rublo russo. Além disso, empresas chinesas têm fornecido bens de consumo e tecnologia, incluindo eletrônicos e máquinas, que são difíceis de obter devido às sanções ocidentais.
Outro apoio importante é o auxílio na infraestrutura financeira russa. Os bancos chineses desempenham um papel importante no processamento de pagamentos internacionais da Rússia, ajudando a mitigar os efeitos das restrições financeiras. No campo militar, a cooperação sino-russa é igualmente importante. Os dois países realizam exercícios militares conjuntos regularmente, fortalecendo suas capacidades de operar juntos e enviando uma mensagem de força conjunta aos adversários geopolíticos dos dois países. Além disso, ambos os países têm interesses comuns em enfraquecer a hegemonia ocidental e promover uma ordem mundial multipolar, fortalecendo por conveniência essa parceria. Essa visão compartilhada fortalece sua aliança em fóruns internacionais, como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e até mesmo nas Nações Unidas, onde não é incomum ver ambos os países que são membros do Conselho de Segurança e possuem poder de veto utilizarem esse poder para benefício recíproco. Embora a parceria sino-russa tenha se fortalecido, ela não está isenta de desafios. A China é claramente a economia dominante na relação, e a Rússia desempenha um papel secundário, principalmente como fornecedora de recursos naturais e tecnologia militar. Essa assimetria pode criar tensões no longo prazo, especialmente se os interesses estratégicos de ambos os países divergirem. Ainda assim, a relação entre Rússia e a China é um dos exemplos mais marcantes de como dois países podem unir forças em busca de um benefício comum. A China não apenas ajuda a Rússia a enfrentar o seu isolamento, mas também se beneficia economicamente e estrategicamente dessa aliança, reafirmando seu papel como uma potência global e dificultando as ações dos países contrários à sua política. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.